professora Ivanilde. Aqui nós estamos hoje com a professora Ivanilde Moraes de Guzmão para falar do livro novo que vai ser lançado agora no sábado, dia 31 de outubro de 2020, lançamento online, e vai ter pré-lançamento no Instagram, né, professora? Ah, sim, vai ter pré-lançamento na sexta, né? Que a gente vai colocar no Instagram para fazer um panorama geral, não do livro só, mas assim, do que foi chegar a esse livro, que é um projeto que ele se encaixa no projeto maior, que é Lutando pela Humanidade. Isso, porque a senhora me fala um pouquinho sobre esse seu projeto de vida, de trabalho, de estudo, né? E aproveite e fale também de onde surgiu essa ideia do livro. Veja, esse projeto de Lutando pela Humanidade, desde quando eu era criança, que meus pais foram expulsos da terra, porque eles eram camponeses, eu ficava assim pensando, por que uns tinham tanto e outros tinham tão pouco, né? E depois que minha mãe morreu e meu pai foi embora, nós ficamos passando muita dificuldade. E eu vi as pessoas com suas mesas cheias de comida, né? E eu tinha que dividir um pão crioulo com meu irmão. Então eu ficava me perguntando, aí então foi crescendo aquela revolta dentro de mim. Aí eu passei, casei, tive filhos. Quando eu fui fazer o mestrado, né, na Universidade Federal, fui fazer mestrado de desenvolvimento urbano e regional. E cheguei lá na disciplina de desenvolvimento regional, que era com um professor da UEA, chamado Raul Fiorentino. Ele então passou para a gente ler os 6 volumes do Capital, para a gente compreender como era que funcionava a lógica do capital na sociedade. No começo foi dificílimo, né? Mas aí as pessoas iam para as bibliotecas. Então eu fiz o seguinte, sacrifiquei uma semana de feira e comprei os 6 livros. Então aí, na medida que eu fiquei com os seus livros, como eu morava em Maceió, porque era professora de Maceió, e vinha para Recife, ficava na casa de minha irmã, onde ela me arranjou um local onde eu ficava estudando. Então eu estudei os 6 volumes de ponta a ponta, né, de começo ao fim. E ele fez o seguinte, ele escolheu 18 capítulos, sobretudo os capítulos que falavam da mercadoria, da luta de classe, do processo de desenvolvimento. 18 capítulos para a gente fazer prova oral. Do Capital, do Karl Marx. Do Karl Marx, Capital do Karl Marx. Aí foi o que eu fiz, eu peguei os 18 capítulos, não só fiz uma síntese, que depois eu publiquei há uns 3 anos atrás, e eu fiz, foi fantástico. E aí Risalva, uma colega minha, que é minha perceptora, que eu digo que ela é minha perceptora, nós duas ela é bem alva, dos olhos verdes, e eu morena, queimada da praia, então a gente recebeu o apelido de dialética ambulante, porque a gente andava com o Capital debaixo do braço e estudando. Pronto, aí fizemos a prova, tanto eu como ela tiramos 10 da prova, né? Então foi assim uma coisa, porque no dia que nós fizemos a nossa prova, ninguém quis fazer a prova, queria que o professor adiasse mais um mês. Aí ele disse, bom, se todo mundo aceitar, pode ser. Aí e Risalva disse, não, mas nós estudamos tanto, queríamos que fizesse a nossa prova hoje. Aí ele disse, pois não. Aí ele pediu para os alunos saírem da sala, né, porque era prova oral. Então foi uma sabatina de quase 4 horas. Todos os conceitos, trabalho, mercadoria, sociedade, humanidade, produção, reprodução. E a gente respondia na ponta da língua. Era exatamente Keynes e Marx. Eu me aprofundei em Marx e a minha amiga Risalva em Keynes. Aí ele perguntava uma questão a ela, e a mesma questão, de uma forma diferente, para responder em relação a Marx. Foi assim, ele botava o riso aqui. Tempo depois eu me encontrei com ele lá na secretaria, lá de Alagoas, que eu era também assessora. Ele estava numa reunião, eu não sabia que ele estava. Aí, quando eu entrei na reunião, ele se levantou e veio me dar um maior abraço e disse para o pessoal, olha, eu nunca tinha dado um 10 a uma pessoa, nunca, ele disse. Mas eu não tinha como não dar a essa minha aluna. Ela foi a única pessoa, ela e a amiga dela, Risalva, ainda se lembrou,
que eu dei 10, porque elas não titubearam, sabiam as respostas claramente. Então foi a partir daí que eu me apaixonei, né, pelo estudo do pensamento marxiano. Mas o que me levou mesmo a gostar muito de Marx não foi estudar Marx pelo viés da sociologia, nem da economia, nem da política, mas da filosofia. Compreender o pensamento de Marx a partir da ontologia do ser social. Como é que este ser, saindo da animalidade, através do trabalho, constrói o mundo dele e constrói toda essa sociedade. E que em determinado momento, essa sociedade ela vai estar cheia das condições materiais. Então, a partir daí, é o momento dela passar para outro momento histórico. É que toda a riqueza que foi produzida passaria, então, a ter que ser socializada, né? Então, você tem no capitalismo a característica básica é a propriedade privada, aí você passa por uma propriedade social, não é de Estado, é social. E nessa passagem, com toda a relação de produção e com o acúmulo para satisfazer as necessidades de todas as pessoas, não só dos trabalhadores, de todas as pessoas, então se supera essa propriedade social e a sociedade deixa de existir propriedade. Aí alguém perguntava, mas como? Como você não vai ter direito à sua casa, não vai ser sua... Não. Veja, se você pensar bem, nenhum de nós temos nenhuma propriedade, porque a nossa vida não é propriedade nossa. Para a gente nascer, a gente precisou de 6 pessoas, né? E nessa sociedade, você não vive isolada. Se você ficar isolada, você não é humano, né? Homem humano. Então, veja, quando o pessoal diz o que é uma sociedade comunista? Ah, comunista para comer criança, matar, violência. Nada disso. Sociedade comunista é uma sociedade comunitária, onde todas as coisas serão produzidas comumente, distribuídas comumente e consumidas de acordo com as necessidades. Veja, por quê? Porque na medida que não tem propriedade privada, nem propriedade social, nem nenhum tipo de propriedade, tudo que é produzido é da sociedade. Então, o que você precisa, então, de um planejamento muito amplo, porque precisa ter não só a reprodução da sociedade, mas a reserva para a produção futura e para guardar para as gerações futuras. E você, quando vai distribuir, você não distribui igualmente para todo mundo. Por quê? Porque equitativamente não pode ser igual. Se você é uma família com 2 pessoas, 2 filhos, você não pode receber a mesma quantidade de uma família que tem 4 pessoas, 5 filhos, aí todas as outras pessoas dependentes. Ou então, se uma pessoa é jovem, está no mercado, está trabalhando, e uma pessoa é idosa que está no outro nível de trabalho, do trabalho de pensar, de ensinar, de transmitir os valores. Então, a distribuição, ela é fundamental para que você, por exemplo, se eu sou eu, meu marido, vamos dizer, e 2 filhos, aí a mesma proporção vai ser dada a uma pessoa que tem 6 filhos. Ora, mas eu não vou, como na minha casa só são 4, eu não vou poder consumir naquele tempo aquelas coisas que eu recebi. Então, o que acontece? O que eu posso fazer? Posso doar, mas aí, ou eu posso trocar, ou posso negociar. Por que então não é dado equitativamente de acordo com a necessidade? Por isso que o direito não pode ser igual, entendeu? O direito tem que partir da equitatividade. Então é isso. Então, a partir disso aí, eu fiz isso aos 40 anos, eu já estou com quase 80, 79. Então, eu estava na universidade. Quando eu me aposentei em 53, eu já tinha estudado Marx, já dava aula para meus alunos. Aí eu fui fazer o curso de Direito. Professora, a senhora era professora da Universidade Federal de Alagoas. Dava de todas as disciplinas da área de Ciências Sociais. Ciências Sociais. Porque como eu entrava
Aí a disciplina básica para todos os alunos era introdução às ciências sociais. Aí a gente tinha que dar uma visão geral e os conceitos, olha, sociologia, antropologia, filosofia, psicologia social e técnica, método e técnica de ensino. Então eu tinha assim, acho que era 6 turmas, 5, 6 turmas, então era em torno de quase 300 alunos, porque cada turma tinha 50, 60 alunos, porque era o pessoal que entrava, entende? Depois é que eles vão desistindo, mas eu pegava esse pessoal todo. E eles tinham muita dificuldade, e eu também, porque como eu levava esse raciocínio para eles, então ficava difícil para eles entenderem e para que eu também conseguisse encontrar uma maneira de passar para ele essa necessidade. Então, tinha uma turma de economia que eu usei um método que foi muito interessante. Nessa época, estava em moda vários grupos musicais, né? Eram aqueles grupos de Brasília, de São Paulo, do Rio, e eles faziam música de protesto. Então, aí eu fazia o seguinte, pegava as letras, né? Pegava as letras e levava para a escola, para a universidade, distribuía. Aí eu pedia para eles lerem e o que era que eles pensavam daquela música. Aí eu fui mostrando para ele o que é que estava por trás daquilo. Aí realmente foi quando eu comecei a tocar. Aí eles compreenderam, entende? É tanto que quando chegou o fim do ano, eu fui até homenageada nessa turma que eu comecei com esse método. Aí quando eu me aposentei, aí o que é que acontece? Aí eu fui estudar direito. Eu não fui cursar direito, eu fui estudar direito. Por quê? Porque a minha preocupação era como a sociedade ela é capitalista. Era um processo de acumulação da riqueza que era produzida socialmente, mas era apropriada privadamente e ao trabalhador não restava nada a não ser o mínimo para sobreviver, que é o salário mínimo. O que é salário? Salário vem de sal. Então, o que é que você precisa de sal? Uma pitadinha, só para você garantir a sua harmonia química dentro do organismo. Então, salário, veja, salário, o mínimo que era para garantir sua reprodução. E o trabalhador é ele que garante a reprodução dele e da sociedade como um todo. Então, e a importância de você estudar o Estado. Por quê? Porque o Estado é o articulador dessa relação. O Estado é o Estado de classe. Ou como Marx diz no manifesto, o Estado é um comitê da burguesia. O Estado aparece como se fosse de interesse geral. É a face visível dele. Mas como você entende o Estado? Você entende o Estado no parlamento, na luta de classe no parlamento, na disputa pelo orçamento. E você veja, cada eleição, se for analisar o parlamento, quem está lá, quais são os grupos? Aí você vai ver que é o grupo de latifundiário, de industriais, de capital financeiro, e dos trabalhadores, um tiquinho assim no parlamento. Então, a grande luta, aí você tem, veja, se a gente pega agora para esse momento, né? Aí eu fiz o curso de Direito e passei 4 anos viajando por esse Brasil, tentando passar no curso ou no concurso de Direito, de magistratura, porque eu queria ganhar dinheiro, ganhar um salário melhor para publicar meus livros, que eu já tinha muita coisa escrita. Passei 4 anos, foi em vão, porque eu vi depois, eu percebi que as cartas eram marcadas. Como eu não tinha nenhuma história de gente na família que viesse da linhagem de proprietário de terra, de industriais e, sobretudo, da linhagem da área de direito, por mais que eu estudasse, eu não seria aceita lá dentro. Então, mas isso foi uma conclusão que eu cheguei. A gente fazia aula com um professor que era juiz, muito competente, eu não digo o nome porque ele é uma pessoa muito importante. Então, ele ensinava a sentença, né? Aí, ensinava. Um dia a gente estava lá, a gente fez um concurso no Ceará. Aí, quando voltou, quando a gente soube do resultado, só 2 pessoas tinham passado na sala. Só que uma era filha de desembargador, o outro era filho de um juiz federal. Aí
Aí ele disse, mas vocês estudam, por que não passam? Aí eu levantei a mão, eu disse, sabe por que, professor, a gente não passa? Ele disse, não, por quê? Eu disse, olha, porque a nós restantes, é mostrado como é que funciona a lógica, né? Só que, na hora do concurso, o concurso fica por dentro da porta de vidro, né? E a porta de vidro é fechada. E a nós não é dado o segredo da chave. Então a gente não pode entrar. Como eu posso entrar? Se para entrar eu tenho que ter a chave, o segredo da porta. Aí só passa quem tem o segredo da porta. Aí foi aquele constrangimento. Pronto. Aí eu desisti. Aí fui advogar na Justiça Federal. Advoguei durante mais de 4 anos e fui advogar na assistência social. Olha, o que eu recebia de pessoas pobres, miseráveis, atrás de uma aposentadoria, de uma ajuda, era inacreditável. E quando eu cheguei na Justiça Federal, esse departamento era tratado assim, fomos eu e uma amiga minha, era tratado assim, para lá, eles chegavam as pessoas, como não pagavam, chegavam aquelas pessoas que não tinham quase conhecimento, que tinham passado pelo curso de Direito. Aí quando eu cheguei lá, toda arrumada, eu e minha amiga, que a gente começou a receber aqueles clientes doentes, arrastando sem ter uma perna, sem ter um braço. Olha, foi uma mudança, sabe? Porque aí a gente começou a tratá-lo como gente, com dignidade e com toda essa compreensão. Mudamos completamente o raciocínio. Aí, a partir de então, eles começaram a exigir essa coisa de quem fosse atender, teria que ser uma pessoa, no mínimo, qualificada. Então, foram 4 anos. Eu já estava com 300 e tantos processos. Mas aí eu também advogava particular. Aí eu fui para uma audiência onde eu representava o produtor, eu representava a empresa, o escritório que eu falava, que eu ia representar a empresa, ela era exatamente advogada da empresa e não do trabalhador. Quando eu cheguei lá, que eu vi a história do trabalhador, né, exigindo o direito dele, e os argumentos que eu tinha levado era para negar o direito dele, eu não tive como fazer. Então eu voltei. Aí disse que não ia continuar a fazer esse tipo de trabalho. Aí me aborreci profundamente, tive um infarto, quase que eu morro. Aí eu fui para o hospital, passei vários dias sem falar com ninguém, nada. Botei um stent, tinha chegado esse stent para ser aplicado, você tinha que mandar buscar no exterior. Botei o stent, isso faz 23 anos. Então o que é que acontece a partir daí? Eu fui fazer terapia, porque eu não me conformava, porque eu sempre cuidava de mim, eu sempre me alimentava bem, eu sempre fazia ginástica, eu sempre caminhava. Eu sempre gostei da vida e gostei de lutar. Mas aí o que é que acontece? Eu fiquei com a maior raiva da vida. Por quê? Porque a vida queria me tirar a oportunidade de eu começar a aplicar o que eu tinha estudado. Aí eu fui fazer um curso de processo de envelhecimento, porque aí dizia que eu estava chegando na velhice. Ora, esse curso foi fantástico, porque quando foi para fazer o tema, aí o que foi que eu fiz? Eu escolhi, meu tema foi analisar a questão da morte. Todo mundo ficou horrorizado, mas estudar a morte, eu disse sim. Por quê? Por que não? Por que a gente não precisa saber como é que funciona a morte? Para você, então, se preparar e mudar a sua vida e dar um sentido. Bom, eu fiz o trabalho, foi aprovado, aí aconteceu de pedirem para eu fazer uma publicação. Aí o título do trabalho era Dignidade na Morte, direito do ser social idoso de apagar as luzes do seu anoitecer. Porque eu achava horrível. Eu visitei muita casa de abrigo, casas que abrigavam velhos, e eu visitei hospitais onde as pessoas ficavam entubadas. Ora, você vê uma pessoa entubada num hospital particular, e se você vê uma pessoa entubada no hospital público, é a coisa mais horrorosa da vida. Aí eu visitei os abrigos e fiquei horrorizada.
Por que que deixavam as pessoas ficarem naquela situação? Aí eu fui escrevi esse livro, mas veja, sabe como foi que eu escrevi? Eu levantei todos os escritores brasileiros, poetas, que falavam sobre a morte. Desde Gonçalves Dias, desde Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos. Depois eu fui para a filosofia, aí depois eu fui para o direito. Aí fiz esse estudo todo e mostrei. E aí nessa época já estava correndo em alguns países essa coisa não de você matar, deixar a pessoa fazer eutanásia, mas não, já era permitido aceitar que a pessoa não quisesse ficar naquela e morresse tranquilamente. Foi assim que eu fiz meu trabalho. Aí nesse momento, veja, eu li no jornal que tinha um professor que ensinava técnica de escrita, né? O professor Raimundo Carreiro. Aí eu liguei para ele e disse, vá na aula, que eu estou dando aula hoje na Rua da Amizade, e eu morava aqui no Derby. Aí eu fui. Pronto, aí eu me apaixonei. Primeiro porque eu tenho uma carga de leitura muito grande, desde os 5 anos, que eu aprendi a ler e a escrever aos 5 anos. Mas olha, foi um verdadeiro deslumbre. Sabe o que você ter um lume bem grande, uma luz, um farol bem grande para dizer qual o caminho que você tem que ver para você compreender. Então, a minha passagem, então, da filosofia marxiana para escrita literária, trazendo essa concepção da classe social, da história, como é quando eu ia estudar um texto, quem era o autor, em que momento histórico ele escreveu, em que classe social ele estava inserido, para que eu compreendesse o universo na qual ele estava inserido, para poder eu compreender a escrita dele. Isso foi fantástico. E teve uma cena que eu me apaixonei, foi quando o professor Carreiro pediu para a gente estudar uma cena da Odisseia, onde Penélope tinha que escolher o marido naquele dia, que era o último prazo. Então os convidados lá embaixo, na maior festa, cada um esperando para quando ela descesse escolher. Aí quando ela se apronta toda, aí a aia disse, senhora, é preciso a senhora descer. Aí ela olha através da janela o horizonte. Quando ela olha no horizonte, é como se ela chamasse Ulisses. E Ulisses já estava chegando no castelo, só que ninguém sabia porque ele chegou como um mendigo. Quando eu cheguei em casa, eu não tinha a Odisseia em verso, eu só tinha em prosa, que é uma edição que eu guardo com o maior amor, que era da Cutrix, que é uma edição, que era uma editora francesa. Aí foi que eu fiz. Eu disse, bom, a única coisa que eu posso fazer é transformar essa cena em verso. Não estava em prosa, comecei a fazer em verso. Daí eu fiz toda a Odisseia, reconstituindo a partir do meu entendimento, da minha história, de tudo. Pronto, aí a partir daí eu me apaixonei, não só por essa técnica, como pelas palavras. Porque aí eu comecei a observar que a palavra ela tem que ser dita corretamente, na hora certa, para expressar aquele sentimento que o escritor tem e quer passar. Então a palavra passou a ser para mim o meu objeto de estudo. Aí por conta dessa técnica eu trabalhei 2 livros do professor Carreiro, 2 romances, O Amor Não Tem Bons Sentimentos, né? Que foi uma coisa linda e ajudada por Priscila, que era assistente dele. Ela corrigiu, a gente passava horas, tardes estudando. Era assim, uma coisa tão fantástica, porque a gente não via como a escrita do professor Carreiro é uma escrita muito cheia de dor e muito cheia de contradições na ordem da sociedade. Então, qual era a minha busca? A minha busca era no próprio enredo. Como era que eu resgatava o sentimento do humano que aquele personagem escondia, não tinha? Olha, isso foi uma coisa, foi assim um processo de aprendizado. Eu passei uns 5 a 6 anos fazendo isso. Fiz em 2 livros de professor Carreiro, publiquei, depois fiz com 2 livros das crônicas de professora Fátima,
porque eu fazia parte do grupo de estudo dela, estudando Clarice. Fátima Quintas, né? Fátima Quintas, que é antropóloga, professora. E durante 10 anos, ainda hoje ela coordena o grupo Clarice Lispector. Agora, era muito estranho para as pessoas quando eu ia estudar e debater Clarice. Porque enquanto o pessoal, enquanto os alunos mergulhavam em Clarice e ficavam lá com os náufragos dentro da alma dela, então qual era a minha técnica de estudo? Eu mergulhava em Clarice, descobria, tentava entender a alma dela e trazia Clarice para a realidade, que é esse o método que eu estudo. Como é que eu estudo? Eu leio um texto, um livro, eu leio, vejo a tese, vejo o sentimento, aí construo na minha cabeça, aí eu vou para a realidade. Será que aquilo que ele está dizendo é possível ter na realidade? Aí eu vou e faço essa conexão. Aí volto e vejo o que conecta com a realidade e o que não. Porque, na realidade, quem é o objeto de estudo meu é a realidade e não o texto. Se o texto é a realidade do escritor, que cria seus personagens. Então, como é que eu quero entender o processo, como ele construiu o personagem? É trazer tudo o que ele escreveu para a realidade e ver se há uma conexão. Aí isso é meu processo de aprendizado. Pronto, aí chegando a isso, chega um tempo partido. Tempo partido foi assim um tchan. O meu maior projeto, lutando pela humanidade, era fazer um livro que fosse feito coletivamente. Um livro que tivesse escritos de várias pessoas sobre uma mesma temática, para eu sentir como é que as pessoas veem aquele fenômeno, ou aquele objeto, ou aquele universo do objeto, num determinado momento histórico. Aí, quando eu estava viajando para Fortaleza, participando de um lançamento, quando eu voltei, aí o que aconteceu? Eu cheguei no dia 12 de março, no dia 13 de março, eu fui proibida a sair de casa. Então, e nem sequer a moça que fazia limpeza vinha para aqui. Aí depois, já em abril, no fim de abril, ela chegou um dia aqui toda mascarada, e eu também, e ela começou a falar da experiência dela, desse tempo que ela disse, mas professor, o tempo parece que está partido. Mas para mim está sendo muito bom. Por quê? Porque eu estou com minha família, meus filhos, e as pessoas para quem eu trabalho continuam pagando minha diária, como a senhora faz. Aí ela disse, eu disse, não é, eu estou estudando para ver se eu compreendo. Ela disse, por que a senhora não escreve um livro sobre isso? Aí eu disse, eu vou pensar nisso. Quando foi uma semana depois, ela chegou, ela disse, cadê a professora? Pensou? Eu disse, sim. Eu pensei em fazer um livro coletivo, tempo partido. Agora, o início é as pessoas escreverem uma carta para mim, para dizer o que é que elas entendem desse tempo partido. Agora, eu quero que você seja a primeira que escreva. Ela escreveu, ela e a outra moça também. Ela não tem nem o primário e a outra moça mal sabe ler. Ela pediu à filha dela, que tem 13 anos, para escrever. Então, tempo partido, ele é mostrando, inclusive, a questão de classe. Porque tanto tem pessoas que não têm nem o primário, como tem pós-doutorado, de pessoas que já defenderam tese de doutorado. Tem professores da universidade que têm um nível altíssimo. Mas tem também aquela pessoa que diz com orgulho que gosta do trabalho dela, que quando ela faz a limpeza da casa, que ela sente o cheiro, que ela olha tudo bonito, aí ela diz que fica feliz porque ela faz o trabalho dela com amor. E foi isso que ela escreveu no trabalho. Aí ela disse, nesse tempo partido, professor, agora eu me dedico a meu marido e aos meus filhos e à minha casa. Eu estou aproveitando, fazendo uma reformazinha, ajeitando o jardim, plantando novas flores. Então isso é um encantamento. Agora depois começou a aparecer as pessoas pedindo para ser outro gênero, não só carta. Pronto, aí pediram para ser poesia. Aí eu deixei livre. É poesia, prosa, carta, depoimento, conversa informal. Então o livro tem essa miscelânea de gênero
E cada pessoa dizer, tem gente que escreve a carta pro neto que ainda nem nasceu. Tem gente que escreve um depoimento pro filho que desculpa, que está lá na Austrália. Então é esse o documento, é esse o trabalho. Agora, e esse trabalho ele se insere exatamente num projeto maior, que é esse Lutando pela Humanidade. E esse é como se ele abrisse. Porque o meu próximo projeto, que eu estou estudando, inclusive teoria literária, pegando os clássicos, pegando o mito e apanhando essa coisa da subjetividade. Como é que o homem constrói o pensamento? Como é que o homem é essa energia, é o universo contido nele? Veja, e como eu estudei muito Marx, e a proposta de Marx é exatamente essa que está lá na ideologia alemã. Aí ele faz criticando os ideólogos, os filósofos alemães, os neo-hegelianos. Aí ele diz, vocês ficam trabalhando com abstração. Mas nesse momento, a situação está tão difícil. Os trabalhadores estão numa situação tão difícil. Eu vou agora estudar o que é a classe trabalhadora. O que é a questão de classe. Então aí ele diz, a tese dele é essa. Os pressupostos do qual partimos são os homens produzindo e reproduzindo sua vida. Uma vez que desde quando eles emergiram da natureza, eles precisam ter habitação, comida, dormida. Aí ele diz as necessidades básicas. Como é que este ser que sai da natureza pelo trabalho atende suas necessidades básicas e cada vez mais as necessidades vão se aperfeiçoando? Aí ele diz isso nos 6 volumes do Capital da Produção. Mas aí ele, paralelamente, estuda a questão filosófica, mas fundamentado exatamente no trabalho. E esse meu estudo agora que eu estou fazendo, inclusive é com a professora Priscila, a gente estava fazendo esse grupo de estudo, e a Risalva e a Rafaela também, é como a gente, veja, a partir dos mitos, a partir dos grandes teóricos, e a partir de Jung e de Goethe, que foi o escritor, que ele não era só escritor, ele era um grande pesquisador e um grande cientista. E ele trabalha na essência esse ser humano que é capaz de pensar, é capaz de enxergar o mundo pela retina na qual o mundo aparece para ele colorido. E ele escreveu uma tese que ninguém deu valor, a doutrina das cores. Olha, você lê uma coisa dessa assim, muda todo o significado da sua vida. Não é mudar para trás, não. É para que você pegue esse arsenal que você tem e você aflore para um novo momento histórico. Então, qual é a minha proposta? É este trabalho, esse estudo que eu estou fazendo, passar adiante de alguma forma, não é? Mas aí a professora que está aqui comigo, ela diz, Ivanilde, tenha calma.